Atos, capítulo 20, versículo de número 7 em diante. Só a palavra de Deus para nos acalentar, nos fortalecer e nos ajudar a vencer aquilo que está tentando nos vencer. Você crê? São muitas coisas que se levantam para te vencer, mas a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior. Amém? Ah, pastor, o problema é grande. Deus é maior. Pastor, o vento veio com uma força que só Jesus. Até o mar lhe obedece, diz a Bíblia. Amém? Os irmãos acharam? E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo, né? Ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Partir o pão é o quê? É a ceia, não é? Jesus não partiu o pão? E partindo o pão, ele disse. Aí Paulo, que havia de partir no dia seguinte, pregava a palavra, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Paulo está pregando a palavra e se estendeu até meia-noite. É como se o culto de 8 horas fosse até meia-noite. E havia muita iluminação, né, luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome de Eutico, sentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado, de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando o jovem Eutico, disse: não vos perturbeis, que a sua alma ou o psique, a sua vida ainda continua nele, ainda tem vida aí. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Versículo 12: e levaram vivo o jovem Eutico, e ficaram não poucos, mas muito, né, consolados por causa daquele milagre. Paulo estava prestes a seguir viagem antes de pregar essa palavra que ele pregou. Só que diz a Bíblia que os judeus prepararam armadilhas e Paulo teve que permanecer onde estava, ficou na Macedônia. E se os judeus não preparam, porque, para conhecimento dos irmãos, Paulo ficou aproximadamente 2 anos preso numa prisão domiciliar, justamente por causa dos judeus. Quando Paulo foi ser decapitado, já não era mais uma prisão domiciliar, era uma prisão em Roma, que o imperador Nero mandou prender, e daquela prisão só saía da cova dos leões, ou saía leproso, ou saía decapitado. Segundo a história, Paulo saiu decapitado daquela prisão. Então havia uma grande perseguição por parte dos judeus, que não aceitavam a mensagem do evangelho pregada por Cristo, né, e dado continuação pelos seus discípulos, e havia uma grande oposição do império. O império, naquela época, o imperador, ele queria ser adorado, e nenhum cristão, né, consciente da sua fé iria se prostrar diante de Nero. E Paulo não fugia dessa regra, né? Paulo também não iria adorar. E aí Paulo decide ficar. Enquanto Paulo está pregando, a Bíblia diz que a mensagem de Paulo se prolongou. A mensagem foi além do horário previsto. E com certeza Paulo
não estava pregando qualquer coisa, Paulo estava ministrando a palavra. E se prolongou, é porque o negócio estava bom. Me lembrou até da inauguração do templo de Salomão, que seriam apenas 7 dias de festa. Só que o negócio foi tão bom, que eles decidiram fazer mais 7 dias de festa. Que aquilo estava tremendo, a glória de Deus estava descendo, Deus estava confirmando cada detalhe da festa, Deus estava confirmando cada detalhe da festa. E aqui também não foi diferente, a mensagem se prolongou. E um jovem Eutico, a Bíblia diz que ele estava sentado no batente da janela. E ao mesmo tempo ele absorvia, prestava atenção no culto, só que ele estava num lugar perigoso. E a Bíblia diz que ele, tomado de um profundo sono, ele caiu do 3º andar. Paulo imediatamente parou o culto e foi atender aquela necessidade. Alguém, antes de Paulo chegar, levantou Eutico, e Eutico estava declaradamente morto, nos braços de outra pessoa. Nos braços de alguém, Eutico estava morto, mas nos braços de Paulo, Eutico estava vivo. Paulo disse, ainda tem vida aí. Então depende de quem está olhando para a situação, porque tem situação que alguém vai olhar e vai falar que não tem mais jeito, mas quando chegar um homem ou mulher de Deus, vai falar, não, tem vida aí, tem jeito aí, há solução para essa pessoa, há solução para essa causa. E com Paulo não foi diferente. Paulo chegou e ministrou, e o menino reviveu. O menino reviveu, e houve um grande milagre naquele lugar. E quais são as lições que a gente pode absorver da palavra sobre Eutico? A primeira delas é essa aqui. Você concorda comigo que era ceia naquele lugar? Havia uma ceia acontecendo naquele lugar. Havia uma comunhão entre os irmãos, e aquela comunhão estava muito boa. E o inimigo, para tirar Eutico daquela comunhão, fez com que ele se projetasse num lugar de observação. O que é a janela? A janela é um lugar de observação. É um lugar que a pessoa tem a oportunidade de ver o que está acontecendo dentro e ver o que está acontecendo do lado de fora. E Eutico se projetou num lugar perigoso. Eutico estava dentro de um lugar abençoado, mas se projetou num lugar perigoso, numa posição de perigo. E o que o inimigo quer? O inimigo quer tirar você do meio da comunhão. O que o inimigo quer é tirar você da comunhão com Deus, porque a ceia é um ambiente de comunhão. E o que o inimigo está atacando diretamente? Está atacando a comunhão de Eutico, para que ele não tenha comunhão, e ele saindo daquele ambiente, ele perde a vida e a comunhão. E o que o inimigo quer? É que você saia do ambiente onde Deus é adorado, para ferir a tua comunhão com Ele. Por quê, pastor? Pela Bíblia, o inimigo é mestre em enfermar a comunhão. A primeira comunhão que o inimigo enfermou foi a comunhão de Adão e Eva com Deus. Depois do pecado, Adão culpou Eva, Eva culpou Adão. Aí o inimigo já começou a se levantar contra a comunhão de Adão e Eva. Mais à frente, o inimigo levantou-se contra os pastores de Abraão e Ló. Então, muito cuidado, porque o inimigo vai tentar manchar a tua comunhão com Deus. Muito cuidado, vigia com o que tu fala, porque o inimigo vai tentar manchar a tua comunhão com teu irmão, para que o ambiente de culto expulse alguém. Mas está repreendido nessa noite,
nem na janela tu vai se projetar. Tu vai se projetar na presença e debaixo da mão toda poderosa do Senhor. E debaixo da mão de Deus tu está seguro. Na janela não, mas debaixo da mão de Deus eu garanto, você está seguro.